E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Sistema Solar. Vamos falar de Marte. Essas imagens que vocês viram no início do vídeo, elas são imagens reais que eu peguei no site da NASA, todas elas sem direito autoral, e são da sonda Curiosity, que é uma sonda espacial que está nesse exato momento na superfície marciana coletando dados. Então vamos lá. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Ele está a uma distância do Sol de 1,5 unidade astronômica, ou seja, sua distância até o Sol é 1,5 vezes a distância da Terra ao Sol. Ele tem um ano de 687 dias, ou seja, ele leva 687 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. E o seu dia, né, a sua rotação em torno de si mesmo, dura 24 horas e 34 minutos. Então ele tem essa semelhança com a Terra. O dia marciano ele é bem próximo ao dia da Terra e a inclinação do eixo de rotação também é muito próxima da Terra, de aproximadamente 24 graus. Mas as semelhanças terminam aí, como a gente vai ver. O diâmetro de Marte é aproximadamente metade o diâmetro da Terra, o que faz com que ele seja o segundo planeta menor do sistema solar. Ele só perde para Mercúrio. E eu quero lembrar mais uma vez que Plutão não é mais um planeta, ele é um planeta anão, e eu vou justificar isso no vídeo sobre Plutão, né? Então, por ser menor, a sua aceleração gravitacional também é muito menor. Ele tem uma aceleração de 3,8 metros por segundo ao quadrado, contra 9,8 da Terra. E ele é um planeta facilmente visualizável no céu noturno. Ele é um dos 4 planetas que a gente pode ver a olho nu aqui da Terra. Ele é o planeta vermelho, porque se você prestar atenção nele, muita atenção, você vai ver que ele é meio avermelhado. E ele fica no céu por algumas horas. Na mesma noite ele aparece e some do céu noturno. E ele tem esse nome Marte em homenagem ao deus romano da guerra, né? Porque por ser vermelho, lá na época de Roma, né, eles relacionavam o vermelho dele ao sangue da guerra. Então por isso daí veio o nome, né? Mas o que causa realmente a vermelhidão, que realmente ele é um imenso deserto vermelho, é que ele é composto por óxido de ferro 3. O solo dele é totalmente rico de óxido de ferro. E esse óxido ele foi oxidado pela atmosfera primitiva que tinha lá, com oxigênio. Atualmente, a atmosfera dele é extremamente fraca, mas a atmosfera de Marte já foi rica em oxigênio um dia. Só que esse oxigênio ou ele escapou para o espaço, pelo fato de não ter um campo magnético, porque a atividade magnética nele é praticamente desprezível, então os ventos solares arrastam, né, a atmosfera para o espaço, e também o oxigênio dele está incorporado ao solo, porque ele passou por um processo de oxidação. A sua crosta ela tem aproximadamente 50 km de espessura. É mais ou menos a espessura da crosta terrestre abaixo dos oceanos, que a crosta terrestre daqui do planeta Terra ela tem essa espessura abaixo dos oceanos, mas nos platôs continentais chega a 130 km, 140 km. Né? É um planeta rochoso, como vocês puderam ver nas imagens no início do vídeo. Ele é desértico, rochoso e rico em minério de ferro, né? E a atmosfera dele é extremamente rarefeita, porém ela é composta por 98% de gás carbônico, CO2. Ela ou seja, extremamente inóspito para a vida humana. E existem diversos indícios de que já existiu água líquida no território marciano. A própria geologia e as marcas nas pedras e nas rochas, no relevo, aponta para grandes correntes de água que haviam no passado. Porém, a exploração ela ainda está sendo feita e não é 100% conclusivo, né? Como eu disse, ele é facilmente visto da Terra, e uma curiosidade é que os satélites profissionais, né, os satélites de observação científicos,
como o que tem no deserto do Atacama, em Paraná, consegue ver a superfície marciana com uma resolução de 300 quilômetros. Até 300 quilômetros enxerga todo o relevo de Marte e enxerga as depressões, enxerga os montes. E Marte ele é extremamente interessante, porque nos polos ele tem duas calotas de gelo. E essas calotas, elas não são de gelo de água, elas são de gelo seco, gelo de gás carbônico. E, inclusive, por Marte ter uma inclinação parecida da Terra, ele tem as 4 estações do ano muito bem definidas. E as temperaturas podem variar de menos 148 graus Celsius até mais 35 graus Celsius no Equador e durante o verão. E o que acontece? Quando a temperatura do planeta aumenta, essas calotas de gelo seco, elas sublimam imediatamente, sem passar pelo estado líquido, e causa fortíssimos ventos na atmosfera marciana, que chegam a 400 km por hora os ventos. Né? A primeira vez que o ser humano mandou uma sonda para a superfície marciana foi em 1965. Foi a missão Mariner 4 da NASA. Isso é muito interessante falar, porque muita gente, eu até vejo nos comentários dos outros vídeos, o pessoal nem sabe como funciona a exploração espacial aqui dentro do Sistema Solar. Todos os planetas do Sistema Solar já foram pelo menos circunnavegados por alguma sonda espacial terrestre. Então a gente conhece muito dos planetas porque bilhões de dólares são investidos, não só dólar, como a Alemanha, a China, o Irã, diversos países fazem explorações espaciais, né? Mas o principal é a NASA americana e a CCCP russa, né? Mas vamos lá. Outro fato muito interessante de Marte é que em Marte se encontra o maior vulcão do Sistema Solar e que mede 27 quilômetros de altura. Para você ter noção, o Monte Everest ele tem 8,7 quilômetros. Então esse vulcão ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, é o Monte Olimpo. Só que ele é um vulcão inativo. Ele não é o maior vulcão ativo do Sistema Solar. O maior vulcão ativo do Sistema Solar, ele está numa lua, como eu vou falar mais à frente em outro capítulo. E além desse vulcão, Marte tem outra característica geológica extremamente interessante. Tem o Valles Marineris. O Valles Marineris, ele é como se fosse a Fossa das Marianas aqui na Terra. Ele é uma rachadura na crosta do planeta, com aproximadamente 7 km de profundidade e que se estende por 4.000 km na superfície. Ele é facilmente observável aqui da Terra e até com telescópios amadores, mas bons telescópios amadores, você consegue visualizar essa fenda, né? Os Valles Marineris aqui da Terra, né? Então, como eu disse, né, a atmosfera dele é extremamente rarefeita, o que faz com que as amplitudes térmicas sejam muito grandes entre o dia e a noite, né? Porque, como eu disse, o dia dele é 24 horas e 39 minutos. Então as amplitudes são muito grandes, porque a atmosfera ela não consegue reter o calor, né? E ele tem 2 luas que orbitam ele, porém são 2 luas extremamente pequenas, que são as luas Phobos e Deimos. Phobos tem apenas 22 quilômetros de diâmetro e a lua Deimos tem apenas 12 quilômetros. O que é mais aceito na comunidade científica é que essas 2 luas eram asteroides que foram atraídos pelo campo gravitacional de Marte e agora estão em órbita, né? Claro, há milhões de anos elas foram capturadas e estão orbitando, mas elas são extremamente pequenas. Elas são tão pequenas que da superfície de Marte é muito difícil visualizar as 2, embora elas estejam a uma altitude relativamente baixa, né? Elas estão a uma distância relativamente pequena da superfície de Marte, né? E o que acontece? Atualmente, em Marte, existem 6 espaçonaves, sondas, né, orbitando Marte. Então a gente sabe muito sobre o relevo, você consegue comprar, você consegue baixar, você consegue visualizar mapas da superfície marciana no site da NASA. E antes de 1960, antes da primeira sonda
né, que foi a Mariner 4, antes dela chegar em Marte, existia uma grande especulação aqui na Terra sobre a existência de vida nesse planeta. Então o pessoal não sabia, e daí que surgiu esse mito dos marcianos e toda uma produção cinematográfica, né? E tudo isso aí que a gente conhece e é muito bom para a cultura humana. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do